Fala galera que curte o PC Effect, a gente aqui já tá ficando com saudade de vocês. A gente vai nesse vídeo, já que a gente está com o estúdio aqui em movimentação ainda e preparando o i7-6700K para vocês, para os testes, a gente vai falar rapidamente aqui sobre a nova métrica do PC Effect. Por que a gente decidiu mudar de métrica? A métrica antiga usava mínima, média e máxima, que é a amplamente utilizada hoje. Mas ela não consegue expressar perfeitamente a performance que você tem na hora que você está jogando. Aí você pode dizer, como que não? Ela é muito usada no mundo inteiro, como é que ela não consegue? Eu vou dar uma pequena demonstração. Vamos dar uma olhada aí nessa especulação de performance. Isso aí foi criado por nós, como se a performance fosse essa, uma simulação de performance que a gente preparou. Dê uma olhada aí como é que ela está. Como vocês podem ver aí, ó, nós temos uma pequena queda logo ao início até os 10 frames. Então, você tem uma performance de 60 fps, cai rapidamente para 10, logo depois cai rapidamente para 30, lá na frente pula para 90 rapidamente e pula para 110 rapidamente já ao final. Aí, considerando que essa seja uma performance simulada de uma placa de vídeo qualquer que a gente esteja testando aqui, nós vamos gerar um gráfico que vai ser o gráfico que vai definir a performance da placa para você. Olha como é que vai ficar o gráfico na métrica antiga. A gente vai ter aí média de 60, mínima de 10, máxima de 110. Ok. Até então, realmente a performance parece estar de acordo com o que o gráfico está demonstrando. Tudo bem. Mas e se a performance for essa que a gente vai mostrar agora? Perceba aí que houve uma queda pequena para 10 fps logo no início, uma queda para 30 e essa queda se manteve, voltou para os 60, houve uma subida que se manteve nos 90 e ao final aquela subida absurda para 110 fps. E aí, qual é o gráfico final que a gente vai gerar com essa mesma performance? Vamos olhar. É o mesmo maldito gráfico da performance anterior. Agora o mais interessante, vamos pegar essa performance agora, que é um absurdo de terrível na hora de jogar. Olha, isso aqui, essa coisa absurda e que praticamente é impossível de se jogar, geraria o mesmo gráfico. Daí você já consegue perceber o quão distante da realidade pode ser um gráfico desse. Por isso que nós resolvemos utilizar a métrica 1% low, 0.1% low e média. Vamos agora dar uma olhada aqui, ó, nessa mesma performance aqui, por exemplo. Olha só, nós temos aqui uma queda para 30 que se manteve por um pouco tempo, voltou para os 60, uma queda maior e brusca para os 10, lá à frente uma subida brusca para os 110 e os 90 que se mantiveram por um tempo e voltaram. O que isso geraria? Geraria o mesmo gráfico mais uma vez. Vocês já viram aí que foram 4 tipos de performance completamente diferentes, mas a nossa métrica geraria resultados diferentes. Por quê? É bem simples. A nossa métrica ela se baseia no frame time. O frame time a gente consegue capturar quanto tempo demora entre um frame que aparece na sua tela e o outro. Isso faz com que o segundo tenha um tempo enorme, porque a gente estuda a placa dentro desse segundo. Então você imagine aí, se um desses frames, quaisquer, que a sua placa de vídeo esteja gerando, tem um tempo de 1 segundo, você vai ter uma sensação de travamento absurda. Você quer exemplo? Quando eu disser já, você vai ver um frame de 1 segundo. Já! Viram? É uma sensação terrível. E isso não pode passar desapercebido. É por isso que a gente tem que colocar o frame time na nossa análise. É por isso que a gente tem que fazer uma análise de FPS pelo frame time e não apenas pegar todos os FPS daquele momento e dividir a média, máxima e mínima. Isso não mostra muita coisa. Vamos então pegar esse último gráfico que a gente demonstrou e gerar ele com relação ao nosso 0.1% low, 1% low e média. Antes de entrar no gráfico que vai ser a representação da última performance que a gente mostrou, que foi
que gerou o mesmo gráfico na métrica anterior, a gente vai explicar a ideia da métrica. Você vai pegar a média desses frames, normalmente, que é exatamente igual à medição da métrica anterior, basicamente, né? Mas é baseada no frame time. E o que importa aqui de diferente é o 1% low e o 0,1% low. Imagine então um cenário com 1000 segundos. Nesses 1000 segundos, 1% desses 1000 segundos representam 10 segundos. E 0,1% desses 1000 segundos representa 1 segundo. Quando você tem uma performance sólida e mantendo os 60 FPS, como a gente vai mostrar aí nessa performance simulada aí para você mantendo os 60 FPS a maior parte do tempo, vai gerar uma média de 60 FPS. Você tendo uma pequena queda que dure 10 segundos, ou seja, em que 1% do tempo ela se mantenha nessa média, nessa mínima, vai sensibilizar o 1% low. Mas as quedas bruscas, que fazem parte de apenas 0,1% do tempo, ou que são as médias de 1 segundo, vão estar dentro das 0,1% low. Então veja novamente aqui como esse gráfico mostra perfeitamente a performance da placa e como a nossa nova métrica consegue demonstrar efetivamente o que a placa está entregando em termos de frames. Então, sempre nos nossos testes vocês vão ver frame time para mostrar o tempo que um frame demora. Vamos dar uma olhada aqui, vamos mostrar rapidinho para vocês aí como é que é o gráfico de frame time. Você está vendo aí como se fosse um gráfico de um eletrocardiograma. No caso, quando mais demorar um frame, mais esse gráfico vai lá em cima. Portanto, se você for vendo mais variações na linha do gráfico, significa que a sua placa mais está apresentando travamentos, lags, stutter, enfim. Portanto, o frame time é importante também por causa disso. Ok? Vamos usar um exemplo aqui, olha, como vocês podem ver. Aqui, por exemplo, em Gears of War, por conta dos 4 GB apenas de HBM, a FuriX teve problemas em 4K. E aí ela está apresentando aqui muitos spikes, um alto tempo de frame. E esse alto tempo de frame é o que justamente faz com que você tenha sensações de travadas. E isso acaba com o gameplay. Portanto, a nova métrica do PCFX tenta justamente mostrar isso. Não apenas a média, a máxima. Lembrando, a média pode estar boa, 60, 110, 120, a máxima é 110, a mínima. Mas se o frame time não estiver decente, não estiver consistente, o seu gameplay vai ficar uma porcaria. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer coisa, nós estamos por aqui. Procure a gente no Facebook, no Telegram ou até nos comentários aqui no YouTube. Deem aquele like e um grande abraço.